todo o nosso amor e solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Nossas orações, nossos corações estão voltados para o povo sul-rio-grandense, mais conhecido como gaúcho. Gostaria de realizar aqui um círculo mundial de orações ensinado por Paramahansa Yogananda. Peço que orem comigo em favor não somente do povo do Rio Grande do Sul, mas do mundo inteiro. O mundo precisa de oração. O mundo, como nunca antes, precisa de Deus. As tragédias e o próprio comunismo infiltrado nas nações ocorre porque, de certa forma, nos afastamos de Deus. Tudo é kármico. Nada acontece fora da lei do karma, da lei do karma e do olhar de Deus. Ele está atento a tudo o que ocorre. Se acreditamos que Deus existe, então ele está vendo tudo. E se ele permite que tragédias aconteçam, se ele permite que o comunismo se infiltre nas nações, que tenhamos um presidente como o atual, que não tem verdadeiro amor pelo povo brasileiro, que desdenha do povo brasileiro, é kármico. Então, por isso a importância da espiritualidade, de nos espiritualizarmos. Ser espiritual não é sair por aí com a Bíblia debaixo do braço. Não é conhecer simplesmente as Sagradas Escrituras de cor e salteado. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade autêntica é realizar Deus no santuário do coração, no santuário da alma, é sentir Deus dentro de nós. No pequeno livro intitulado A Ciência Sagrada, Paramahansa Yogananda afirma que o verdadeiro religare é o êxtase divino. Não mais conhecer Deus apenas de forma intelectual, mas realizá-lo dentro de nós, quando fechamos os olhos, acalmando os redemoinhos mentais, acalmando a mente e o coração, sentimos essa paz imorredoura. Entramos no outro mundo, dentro de nós. Isso é contemplação, meditação, interiorização, o reino de Deus dentro de nós, como ensinou Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Então, peço a vocês que orem comigo neste momento pelo povo do Rio Grande do Sul e por todo o Brasil e pelo mundo, como nos ensinou Paramahansa Yogananda. Primeiro, fazemos a oração para a cura do corpo e então levantaremos nossas mãos entoando o Om, cantando o Om, que é o verbo sagrado, Pranava Om, para o corpo, depois para a mente, para a alma e para a cura das nações, com os braços estendidos. Primeiro, ore comigo. Pai Celestial, Tu és onipresente, Tu estás em mim, Tu estás em todos os Teus filhos, Tu estás no povo do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Manifesta a tua presença curativa em seus corpos. Com os braços erguidos, as mãos estendidas, cantemos Om para o corpo. Para a mente. Para a alma. E que para que a paz e a harmonia cheguem a todas as nações do mundo. Pai Celestial, Mãe, amigo, amado Deus, Jesus Cristo, Bhagavan Krishna, santos de todas as religiões, nós vos reverenciamos. Mãe Divina, cuida de nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando por tamanha dificuldade. Que o teu amor, que o teu coração possa cobrir a todos, que possa vir a tua ajuda celestial e de todos os irmãos no Brasil,
que o teu coração possa cobrir a terra inteira. Livra-nos do mal, livra-nos do comunismo, do satanismo, livra-nos das maldades e do mal, do nosso próprio mau karma, que gera e atrai tais catástrofes. Que o teu amor divino possa brilhar para sempre no santuário de nossa devoção e que sejamos capazes de despertar esse teu amor em todos os corações. Om, paz. Amém. Os mestres do yoga afirmam que nada ocorre sem a permissão kármica. Nós não sabemos, muitas vezes perguntamos: Senhor, por que tal coisa ocorre comigo? Sou uma pessoa religiosa, rezo todos os dias, oro todos os dias, busco a Ti e estas coisas ocorrem. Se pudéssemos ver a linha do nosso karma e de nossas reencarnações, talvez compreendêssemos. Na verdade, Deus cobra muito mais daqueles que o amam do que daqueles que não o amam. Por quê? Porque aqueles que o amam de verdade estão mais preparados para suportar o próprio karma, o próprio mau karma gerado em outras vidas, não necessariamente nesta vida, mas em outras vidas. E Deus nos ama de tal forma que envia esta cobrança kármica. No capitalismo, nós podemos compreender o que isso significa quando temos uma dívida com um banco e o banco tem o direito de nos cobrar, porque estamos devendo, é um direito do banco nos cobrar. É um direito, nós fizemos um empréstimo, então nós temos a obrigação, até por nossa palavra, de pagar aquilo que devemos. A lei do karma funciona exatamente desta forma. Hoje estou aqui como uma pessoa biologicamente falando branca, Ana Maia Coxa. Ana Maia Coxa é o invólucro, não é o corpo biológico, o corpo do alimento. Ana quer dizer alimento, Ana Maia Coxa. Mas em uma vida passada posso ter sido negro, posso ter sido não homem, mas mulher, posso ter sido um assassino, posso ter sido alguém que roubou de outros, que traiu outros, e nisto gerei mau karma. E nessa vida, então, fico me perguntando: Senhor, por que isto ocorre comigo? Por que isto ocorre comigo? É a minha dívida de outra existência que estou pagando agora, por compaixão divina. Inclusive, Deus acelera a cobrança kármica para quê? Para retornarmos a Ele, porque não podemos retornar enquanto tivermos dívidas kármicas. Enquanto houver uma mancha em nosso tecido espiritual, em nossas almas, nós não podemos retornar para casa. Precisamos pagar todas as nossas dívidas kármicas, estarmos limpos do nosso mau karma, para então termos o mérito, punya karma, de retornarmos ao nosso lar como filhos pródigos. Esse é o significado, esse é o sentido. Por isso, muitas vezes não compreendemos porque certas coisas ocorrem justamente com aqueles que mais amam a Deus, que mais buscam a Deus. Por quê? Porque estão preparados. Há um tempo atrás ocorreu um terremoto no Nepal, não é uma terra considerada santa. E uma pessoa amiga me perguntou: Alexandre, por que isso? O terremoto destruiu templos, templos antiquíssimos. Por que isso com o povo nepalês? Como eles podem ter karma? Nós não sabemos o que fizeram em existências, o que o povo fez em existências passadas para ter esse karma coletivo. Perguntaram certa vez para Yogananda por que a Índia vive em uma condição miserável, de grande pobreza. Yogananda respondeu: a Índia já foi uma nação muito rica no passado. Tanto é que os chineses a chamavam de o mundo ocidental. Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil, estava indo para onde? Para a Índia. Cristóvão Colombo, quando descobriu a América, estava indo para a Índia. Na época de Jesus, os palestinos faziam o percurso da chamada Rota da Seda. Por isso, muitos creem que Jesus esteve na Índia
porque os povos se dirigiam para a Índia por causa da grande riqueza da Índia naquele tempo. Mas então por que a Índia se tornou pobre? Dívida kármica, segundo Yogananda. Porque houve uma época em que os indianos escravizaram os dravidianos e por dívida kármica a Inglaterra colonizou a Índia. Mas este karma da Índia já se foi, já foi pago, já está pago. Tanto é que surgiu no século XX Mahatma Gandhi, que conseguiu libertar a Índia da colonização inglesa, e existe a profecia de Swami Vivekananda que afirma que a Índia voltará a ser uma grande nação e surpreenderá o mundo. A Índia está realmente caminhando a passos largos para isso atualmente e voltará a ser uma grande nação, rica tanto materialmente falando quanto espiritualmente, como ela sempre foi. Então tudo é kármico. Um povo maravilhoso que ama a Deus, como é o povo indiano, passando por sofrimento tão grande e humilhação tão grande diante do mundo. Karma. Até mesmo aqueles que amam a Deus têm o seu karma. Então, o que ocorre hoje no Rio Grande do Sul não é novidade. Se olharmos ao longo da história as catástrofes naturais, inclusive separei algumas aqui, que quero ler para vocês. Por exemplo, algumas, poucas, se pesquisarmos a história, as catástrofes na história, doenças, catástrofes naturais, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, em que as pessoas achavam que era o fim do mundo, e nada disso aconteceu. Então, por exemplo, tsunami do Oceano Índico, mortes 226.306, número oficial, 226 mil mortes no ano de 2004, dezembro de 2004, véspera de Natal, Oceano Índico, às vésperas do Natal de 2004, ou seja, 20 anos atrás, uma época em que a região paradisíaca do Oceano Índico fica repleta de turistas. Um terremoto de magnitude 9,1 na escala Richter na costa da Indonésia criou um tsunami que afetou 13 países da região, desabrigou mais de 1,8 milhão de pessoas e gerou um prejuízo estimado em 10,7 bilhões de dólares. 2004, 226 mil pessoas foram mortas por esse tsunami. Não faz muito tempo, há 20 anos. Erupção do Monte Vesúvio, no 79 depois de Cristo. As histórias de erupções vulcânicas, furacões, se vocês pesquisarem, furacões destrutivos, né, que arrasam comunidades, cidades. A história está repleta disso. A erupção do Monte Vesúvio em 79 depois de Cristo pegou moradores de Pompeia e Herculano de surpresa, e as ruínas desenterradas séculos depois proporcionam um vislumbre assombroso da vida daqueles que morreram. Furacão Katrina, em 2005, também não faz muito tempo, nos Estados Unidos. O furacão Katrina atingiu a costa sul dos Estados Unidos com força arrasadora no dia 25 de agosto de 2005, matando quase 2.000 pessoas e obrigando a evacuação de 500.000 de pessoas. A pandemia de peste bubônica no século XIV, conhecida também como praga de Justiniano, a peste bubônica ceifou a vida de 25 a 50 milhões, queridos, século XIV, 25 a 50 milhões de pessoas na Europa, número que corresponde de 25 a 60% da população da Europa naquela época. Não é algo assustador? Século XIV. Então as tragédias, elas sempre existiram. Elas sempre existiram ao longo da humanidade. Por quê? Porque nós estamos em um mundo de sofrimento que é do cá. Os textos sagrados da Índia afirmam que os apocalipses, não é, ocorrem continuamente. Os mestres da Índia acreditam que os povos de Lemúria existiram
e desapareceram. Os atlantianos existiram, desapareceram. Sem falarmos nas civilizações maia, asteca, os egípcios e tantas outras civilizações que emergiram e desapareceram ao longo dos séculos, milênios de história da humanidade. Tudo é kármico. Vivemos em um mundo que ele é de constante mutação, mudança, o tempo inteiro. Se nossos arqueólogos forem capazes de investigar o fundo do mar, verão ali civilizações desaparecidas de incontáveis séculos pretéritos. Por quê? Porque faz parte dessa lila cósmica de Deus. O que é que os mestres da Índia ensinam? Que não devemos nos apegarmos a essa realidade passageira e ilusória. Quanto mais colocamos os nossos sentidos para fora, externalizando os sentidos e nos apegando aos bens materiais, à família e etc., mais sofremos. Então, como devemos agir? Interiorizando a consciência, percebendo o reino de Deus dentro de nós. A segunda vinda de Cristo não será algo visível para que todos os olhos o vejam, porque isso seria perverso da parte de Deus. Separar de um lado os bodes e do outro lado as ovelhas, isto ocorre em verdade individual, isso está acontecendo na verdade agora, a todo momento. A cada momento que alguém morre, tem o seu julgamento, não é? Entre aspas. Quem passou por experiências de EQM sabe o que estou falando. Então, o julgamento ele ocorre a cada momento que alguém deixa este mundo. E não de uma forma coletiva em que Deus lançará no fogo eterno, no fogo, nas chamas eternas, os que são maus, e no reino eterno, os que são bons. Que pai é esse? Por que ele não dá oportunidade aos maus para que eles também se corrijam, para que eles se arrependam e se libertem de seus erros? Não foi o que Jesus disse? Perdoar 70 vezes 7 vezes? Se Jesus afirmou que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, por que Deus não é capaz de fazer o mesmo? Perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Não, ele lança as pessoas em danação eterna, no fogo eterno. Não é, isso não pode ser considerado um Deus de amor. Jesus na cruz, ele não disse, Pai, lança estes meus algozes no fogo eterno. Foi isso que Jesus afirmou? Esta é a hora, vejam o que estão fazendo comigo. Esta é a hora, Senhor, de tua vingança. Lança a todos estes em tua danação eterna. Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que Jesus falou. Ele disse, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Jesus não foi indulgente para com o erro. Ele apenas teve caruna, compaixão por aqueles que estavam no erro. Paramahansa Yogananda nos ensinou que devemos amar ao pecador, mas odiar o pecado. O problema não está no pecador, mas na atitude dele. O problema não está no corrupto em si mesmo, mas na corrupção que ele promove. Então ele tem de pagar por este mau karma da corrupção? É óbvio que sim. Ele vai pagar por este mau karma nesta vida ou nas próximas vidas. Por isso que muitas vezes não sabemos porque o karma vem sobre nós. São as nossas dívidas do passado. Para quê? Para a nossa purificação, a nossa lapidação, para que deixemos de sermos carvões e nos tornemos diamantes. Por favor, não levem esta analogia para o racismo. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Paramahansa Yogananda dava esse tipo de exemplo do carvão e do diamante, que o carvão um dia será diamante, não tem nada a ver com racismo. Senão Yogananda era racista também. O grande santo mestre avatar Paramahansa Yogananda era racista. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Com essas ideias pequenas, vingativas, recalcadas,
de vingança, de revolução, de punho fechado, marxismo. Isso não leva ninguém a nada, isso é ódio, isso é satanismo, isso é prática satânica, tática satânica do ódio, da revolução, da revolta, que não leva ninguém a parte alguma. E continuando aqui, mortes na África pelo ebola. Quem se lembra em 2014 o medo que o mundo ficou do ebola se espalhar pelo planeta, né? Mas parece que foi controlado ali na África. E muitos dos nossos irmãos africanos morreram pelo ebola. Maldade de Deus, perversidade de Deus. Não! Não existe maldade de Deus. Isso aqui é a lila cósmica, é o jogo cósmico, é a brincadeira cósmica. Somos imortais. Somos seres imortais, indestrutíveis, não somos corpos. Krishna deixou isso claro no Bhagavad Gita. Ninguém mata, ninguém morre, a alma não pode ser molhada, não pode ser queimada, não pode ser perfurada por arma alguma. A alma é imortal e indestrutível e nós não somos corpos, somos almas imortais e indestrutíveis. Estamos apenas de passagem por aqui, como navegantes eternos, em um jogo, em uma lila cósmica, em uma aventura divina. Mas se não formos capazes de compreender isso, que estamos em uma aventura cósmica, em uma brincadeira cósmica, então sofreremos, porque é a nossa escolha acreditar que tudo isso aqui é real, que tudo é sofrimento, que tudo é maldade, e não temos a capacidade de fecharmos os olhos, mergulharmos dentro de nós, sentindo a bem-aventurança. Eu sei que nossos irmãos no Rio Grande do Sul, que estão agora passando por dificuldades, por um sofrimento incalculável, para eles, talvez o que eu esteja falando aqui não sirva para nada, porque na hora do sofrimento, na hora da morte, nada é possível consolar aquele que está sofrendo. Existe uma história de Narada, o grande mensageiro dos deuses, né, nos Puranas da Índia, os Puranas Vaishnavas, em que ele, na felicidade junto a Krishna, perguntou ao Senhor Krishna: Senhor, o que é a Maya? O que é o sofrimento? Por que as pessoas sofrem? Eu não sei o que é isso, gostaria de entender. E Krishna, então, em sua sabedoria, pediu a Narada que fosse até o rio trazer um pouco de água. E Narada foi até o rio pegar água para o Senhor Krishna. Nisto ele viu uma moça linda, muito bela, e Narada se encantou por aquela jovem. Se enamorou dela, esqueceu completamente de quem ele era e de Krishna, e do copo de água para Krishna. Começou ali uma relação com aquela moça. Logo, foi para a casa convidado por ela para conhecer seus pais e, com o passar do tempo, trabalhou ali naquela vila para os pais daquela moça, se casou com a moça, teve filhos com a moça, constituiu uma família, uma casa. Quando então, num determinado dia, houve uma grande enchente, Narada viu sua esposa e seus filhos sendo levados pela água e ele, com toda a sua força, não foi capaz de salvar a sua esposa, a querida, amada, e aos filhos. Desolado, em um canto, na margem do rio, aos prantos, ele gritava: Senhor, Senhor, por que isto, Senhor? Eu amo tanto e você me levou aos meus únicos tesouros, a minha esposa e meus filhos. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Quando então ele ouve a voz suave do Senhor Krishna: Narada, Narada, onde está o meu copo d'água? Ele olha para trás e se lembra de Krishna. Na verdade, tudo aquilo foi o que passou por alguns minutos, foi uma experiência de alguns minutos de Maya, ilusão cósmica. Ele foi envolvido na Maya do Senhor, no Senhor Krishna. E toda aquela história, em verdade, foi apenas mental por alguns minutos. E ele se levantou, abraçou a Krishna e ambos riram daquela experiência. Ele então compreendeu o que é Maya, o sofrimento, a ilusão cósmica.
Continuando aqui, a gripe espanhola em 1918, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. A gripe espanhola infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial da época. Queridos, 1918 a 1920, 500 milhões de pessoas, um quarto da população do mundo na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões e 50 milhões e possivelmente até 100 milhões, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. 1918, bem ali, há meus cento e poucos anos. Há cento e poucos anos. Então, as catástrofes, elas fazem parte deste mundo de Maia, deste mundo de ilusão. O que nós devemos fazer é nos espiritualizarmos mais. Nós, praticantes do yoga, praticarmos não somente Hatha Yoga, mas Raja Yoga, contemplação, a meditação, mergulhar no paraíso portátil. Isso não dói, pelo contrário, é maravilhoso, como quando somos fisgados por Deus. Isso não nos deixa alienados. Krishna, lembremos, Krishna com os Pandavas foi para a guerra, não era nenhum alienado. Ele sabia da importância da legítima defesa. E, no entanto, foi também um Raja Yogi, um praticante da meditação. A meditação nos traz equilíbrio, nos traz força mental, nos traz o paraíso interno. Então, que o nosso amor, a nossa solidariedade, o nosso carinho possa alcançar os corações que estão doentes agora, que estão sofrendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Este mundo é um mundo de dukkha, é um mundo de sofrimento. E o sofrimento somente diminui quando nos espiritualizamos mais. A própria natureza se torna mansa diante de alguém verdadeiramente espiritualizado. Quando amansou o mar bravio, ele dormindo, adormecido no barco, o mar balançando o pequeno barquinho em que estavam os apóstolos e ele então se ergue e diz algumas palavras e o mar se acalma. O mesmo ocorreu com Adi Shankaracharya, fundador da Ordem dos Swamis da Índia. Quando ainda adolescente, ele parou uma tempestade furiosa na Índia. Então, diante dos santos, dos homens e mulheres santos, não importa a tradição religiosa, o mar se acalma, a natureza se acalma, mas é preciso espiritualidade. Se vivemos uma vida totalmente voltada para os sentidos, para os prazeres dos sentidos, uma vida hedonista, em vez de o caminho do meio do equilíbrio do Senhor Buda, entre o hedonismo e o ascetismo, o caminho do meio, se não buscamos a Deus e a espiritualidade, então a única coisa que nos resta é de fato o sofrimento. Pai Celestial, Mãe, amigo, amado Deus, abençoa-nos, livra-nos da tua maia, da tua ilusão, e que o teu amor possa alcançar e abrandar a todos os corações. Om Shanti, paz, amém. Namastê.